Boa noite a todos. Gravado, divino e amado Mestre Jesus, possa estar conosco agora. Esta noite, realmente, se a gente tivesse combinado, não teria dado tão certo. Vimos canto essa música e ele sabe que eu adoro essa música, ela é linda. E não me deve ser por acaso. Com certeza tem tudo a ver com o nosso tema, né? Que nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título A Fé Transporta Montanhas. Nós vamos falar de crer. Sem sombra também. E neste capítulo, o evangelista Marcos nos relata, lá em suas anotações, que um homem levou a Jesus o seu filho, um menino que havia vários anos era perseguido por um espírito obsessor e que fazia com que ele sofresse muito. E aquele pai, cansado de buscar socorro, né, sem exatamente saber o que fazer para auxiliar o filho naquela situação, encontrando-se com o mestre, implorou que curasse o seu filho, que o libertasse daquela influência. Jesus, então, olhando para aquele pai aflito, disse: tudo é possível ao que crê. E o homem respondeu ao mestre: Senhor, creio em ti. Ajuda-me, entretanto, na minha incredulidade. As palavras deste homem parecem contraditórias. Afinal, ou o indivíduo crê, ou ele não crê. Aquele que crê não pode ser incrédulo. E aquele que é incrédulo, com certeza, não crê. Mas, na verdade, meus irmãos, se nós pensarmos bem, não há contradição nessa colocação daquele pai desesperado. O que nós podemos perceber, o que nós podemos ali detectar, é apenas uma figuração da realidade. Por quê? Porque nós, na condição de eternos aprendizes, no caminho da espiritualidade maior, é claro que nos vemos às voltas com muitas situações, né, pelas quais passamos sem entender e sem saber exatamente como enfrentá-las. Era o que acontecia com aquele homem. Ele acreditava em Deus, ele tinha fé na ajuda, no amparo que Jesus mesmo ali, naquele momento, oferecia. Mas aquele lado ainda frágil e humano dele revelava ao mesmo tempo uma incredulidade. Então, as nossas existências terrenas, né, nos trazem, né, lutas e dores em vários campos, dificuldades e doenças, as mais diversas. E muitas vezes nós não entendemos isso e nem aceitamos como verdadeiros testes para a nossa fé. Nós entendemos tudo isso, às vezes, como um castigo de Deus, um esquecimento de Deus para conosco, uma infelicidade, né? Uma falta de merecimento da nossa parte de recebermos o socorro de Jesus, que nós também dizemos, em quem nós confiamos e dizemos acreditar, já que ele viera e se
e nos encheu de promessas, de proteção, de ajuda, de socorro, de amparo. Na verdade, o que nos falta diante desses acontecimentos que nos acompanham em todas as nossas passagens pela Terra, através do processo da reencarnação, é buscarmos mais profundamente entender o porquê disso tudo que nos acontece e buscar também os recursos que muitas vezes ignoramos, que trazemos dentro de nós, na forma de uma fé que ainda não soubemos entender e alimentar para que pudesse nos servir de um grande recurso e instrumento de equilíbrio. Então, diante dessas provas e expiações por que todos passamos, durante toda a nossa existência, cada um num momento, cada um num campo, num setor. Um dia é com a família, outro dia é uma dor pessoal, outro dia é com relação à saúde do corpo físico, do corpo mental, psicológico, emocional. Todos nós, na verdade, estamos aqui para aparar arestas que ainda são muitas e grandes em todos esses campos que compõem o espírito imortal que somos nesta longa caminhada em busca da evolução. Então nós precisamos começar entendendo, né, que todas essas provas e expiações precisam ser vistos como oportunidades, exames de aproveitamento, que nada mais são do que valiosas oportunidades de resgate e progresso para nós, que ainda vacilamos e mergulhamos, não raro, nas águas revoltas da intranquilidade, da frustração, do desespero, da revolta, como se tudo estivesse perdido. Ainda nos é muito difícil conviver com tantos problemas que nos atinge de forma bastante profunda. Ainda é difícil, nesses momentos em que somos por eles atingidos, né, buscarmos e encontrarmos dentro de nós aqueles recursos que todos trazemos, mas que julgamos não. Aí ficamos como o pai daquela passagem, né? Eu creio em ti, mas me ajuda na minha incredulidade. Quer dizer, eu creio na sua força, no seu poder de intervenção, de me ajudar, mas não creio na minha força, nas minhas possibilidades, nos meus recursos para também auxiliar nesse processo de resgate. Porque cada um de nós tem uma parte a cumprir, né, no nosso processo evolutivo. Então, nós nos sentimos muitas vezes intranquilos, frustrados, revoltados, como se tudo estivesse perdido. Essas reações, meus irmãos, demonstram evidentemente que a nossa fé é muito frágil. É por isso que ainda, como o pai aflito da passagem evangélica que narramos, poderíamos dizer: Senhor, creio em ti, mas ajuda-me na minha incredulidade. A nossa fé ainda é muito frágil porque nós não temos o cuidado, às vezes não temos o interesse, não temos a preocupação de torná-la verdadeiramente forte. Muitos de nós entendem que a fé é alguma coisa que eu devo acreditar que será concedido por outra pessoa superior. Então eu tenho fé que Deus pode me proteger. Eu tenho fé em Jesus, que Ele pode me amparar. Eu tenho fé num espírito amigo, de que Ele pode me socorrer. Quer dizer, eu acredito no poder, na força de espíritos outros, mas esqueço que eu sou espírito imortal, que dentro de todo este processo tem uma parte que me cabe realizar. Então, é essa fé que eu preciso aprender a conhecer, a alimentar,
fortalecer para que ela entre em conjunção com o amparo dos espíritos superiores e aquilo que nós estamos precisando possa, dentro da nossa realidade, merecimento, receber. Então, não é uma via de mão única, é só de lá para cá. Não. É um encontro de vontade, de crença, de realmente acreditar em todas as situações. Acredito em tudo de bom que Deus fez e que coloca aí à nossa disposição, mas acredito nele também nos momentos difíceis, mas não apenas da parte dele de lá para cá, senão nós seríamos bonecos, fantoches. Qual seria o valor de tudo aquilo que nós estamos passando se nós não conseguimos entender e lutar contra aquilo? Nós podemos dar a nossa cota de contribuição no nosso próprio resgate de espíritos ainda devedores, de espíritos ainda necessitados, mas que se esforça, né, para poder resgatar-se das dívidas que acumulou em tantas reencarnações. Então, as dores, os sofrimentos, as atribulações são, na verdade, problemas, né, para que a gente possa resolver com o amparo de Deus, de Jesus e dos Espíritos amigos do nosso guia protetor. Não apenas que eles resolvam para nós, que eles tragam puramente a solução. Mas como fazer para ter, então, essa fé que transporta montanhas? Porque nós encontramos lá no Evangelho. A fé, ela pode ser tão forte, capaz de transportar montanhas. E às vezes nós achamos que somente espíritos evoluídos, perfeitos, né, numa condição muito superior à nossa, é capaz disso. Não. Eles ganharam, conquistaram essa condição, né, pelos esforços, pelo trabalho, por tudo aquilo que eles buscaram conhecer, reconhecer e colocar em prática nas muitas reencarnações que tiveram, assim como nós estamos tendo. Ninguém nasceu com esta fé firme, com essa fé forte. Ninguém nasceu. Nós vamos adquirindo, nós vamos conquistando, nós vamos trabalhando em nós essa força. Então, como fazer para ter esta fé que transporta montanhas? E que montanhas seriam essas? Com certeza nós já tivemos a oportunidade de ouvir, né, com outros companheiros de tribuna, este tema. E sabemos que as montanhas são justamente tudo aquilo, todas aquelas dificuldades, aqueles problemas, aqueles vícios, aqueles defeitos, aquelas imperfeições que nós ainda temos e que vamos alimentando. Ao alimentar nossos maus pensamentos, nossa má conduta, né, a gente vai sedimentando em nossa mente e em nosso coração esses vícios e esses defeitos. Então, à medida que nós vamos nos revelando criaturas invejosas, orgulhosas, ambiciosas, mentirosas, falsas, hipócritas, maledicentes, impacientes, intolerantes, intransigentes, preguiçosas, avarentas, enquanto nós vamos revelando no nosso relacionamento ódio, desejo de vingança, fanatismo e tantas outras paixões, nós não vamos nos libertando, nós vamos acumulando, e isso vai ficando como aquelas montanhas altas e fortes, duras, rochosas, não é? Porque nós vamos acumulando ali, nós não vamos tendo a preocupação e o cuidado com a nossa conduta, com aquilo que pensamos, com aquilo que falamos e aquilo que fazemos. Nós queremos pura e simplesmente, não é? E nos damos esse direito de jorrarmos, né, a cada oportunidade que temos, o que ainda de mais infeliz trazemos, espíritos imperfeitos que somos.
precisamos começar a estar atento e brecar essas nossas reações, essas nossas ações, esses nossos pensamentos. Precisamos, na verdade, né, colocar uma barreira para que a gente não fique extravasando o que a gente tem de pior, achando que com isso a gente resolve todos os problemas, achando que com isso a gente se sente bem. Imagine todo mundo blasfemando, todo mundo desejando mal, todo mundo desejando, todo mundo tendo ódio uns dos outros. Não é? É uma somatória de energia negativa, pesada. É um pouquinho da minha parte, é um pouquinho da parte de cada um de nós, e isso vai ficando impregnado na atmosfera da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho, do nosso ambiente de recreação. Fica lá impregnado na energia num campo de futebol, não é? Num lugar em que a gente vai se divertir, porque são pensamentos nefastos e que a gente acha que aquilo passou, parei de pensar. Não, aquilo fica impregnado. E isso impede que a gente tenha mais clareza, mais leveza em tudo aquilo que a gente vê, em tudo aquilo que a gente pede e precisa. Então, essas montanhas que nós precisamos detectar e derrubar, nos libertar delas, para que a fé possa brotar de uma forma robusta na nossa vida. Nós vamos passar realmente a crer em coisas boas, em crer que a nossa atitude boa e positiva, que a nossa conduta sadia, saudável, que os nossos relacionamentos que não sejam fomentados pela discórdia, pelo fanatismo, pela separação, irão contribuir para uma vida melhor para nós, para aqueles que nos rodeiam e para o mundo que nós queremos tanto que seja melhor. Então a fé precisa encontrar um abrigo. E é por isso que nós precisamos alimentá-la, para que ela derrube essas montanhas de ignorância, na verdade, né, que nós ainda trazemos dentro de nós. Então precisamos aprender a exercitar a fé robusta, que é aquela que dá perseverança, energia, força. Quando nós temos fé, nós não tememos, mas não é aquela fé cega, irracional, de achar que basta que eu fique dizendo sem parar, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu vou acreditar, porque às vezes a gente acha que basta repetir as coisas e as coisas acontecem. Não, é inteligência, é compreensão daquilo que nós estamos pedindo diante daquilo que nós estamos sentindo. A fé robusta é a fé raciocinada, compreendida, trabalhada, para nos tornar criaturas melhores. Então ela nos enche, né, de perseverança, de energia, de luz, de força. Então, à medida que nós vamos buscando exercitar essa fé, e nós fazemos através dos pensamentos e sentimentos elevados, nobres, ela vai derrubando as montanhas, né, que estão ali sedimentadas de pensamentos mesquinhos e infelizes que nós abrigamos, e sentimentos também menores, pobres no sentido de qualquer valor, né, de espiritual. Então, aí nós vamos ter os recursos que farão com que a gente vença os obstáculos, tanto nas pequenas coisas como nas grandes. Então, se por um lado nós temos essa compreensão e essa determinação, por outro, é preciso que a gente perceba para não cair no precipício da fé ainda vacilante. É aquela fé que a gente acredita, mas não acredita. A gente acredita, mas quando a gente não tem a resposta de imediato, então a gente já não acredita mais. Eu peço, não consigo, então já desisto.
Então aí eu fico procurando em todo canto, de todas as formas possíveis, alguém, né, que resolva para mim o problema. Ele é meu. Eu posso ter ajuda, mas eu que precisarei resolver. O mérito da conquista é nosso. Somos indivíduos, não somos marionetes na mão do Criador. Então nós conquistamos com a nossa inteligência e com os nossos sentimentos bem alimentados e direcionados. Então evitemos, nos libertemos da fé vacilante, que nos traz incerteza e hesitação. Porque esse tipo de fé não procura os meios de vencer os obstáculos, porque não acredita que possa vencê-los. A pessoa, como a gente costuma dizer popularmente, né, joga a toalha rapidinho. Não quer fazer muito esforço. Então, meus irmãos, nós estamos num mundo de expiações e provas, onde os sofrimentos campeiam em todos os níveis da sociedade. Então, não vamos desanimar, não. Faz parte do nosso mundo. Nós precisamos conviver com isso tudo, mas entendendo que podemos melhorar neste meio e, consequentemente, o mundo também vai melhorar. Muitas vezes somos vítimas de nós mesmos, né? Devido aos nossos comodismos, de todo tipo, que nos levam a andar em círculo sobre o nosso egoísmo e o orgulho exacerbado, né? Então a gente fica ali, como a gente fala, não sai do lugar, né? Não sai do lugar, fica ali dando voltas, porque nos acomodamos na situação de esperar que alguém, né, ouça as nossas súplicas, os nossos sofrimentos, veja as nossas necessidades e resolva por nós. Não. Sempre vai ter quem vai ver e ouvir, mas é preciso que nós façamos parte deste concurso também. E sabe por que às vezes a gente não consegue isso? Porque às vezes a gente tem vergonha de admitir, né, limitações, falhas nossas, dificuldades, né? Então, esse é um problema, né, que às vezes a gente fica ali, uma primeira, um momento que a gente tem vergonha de confessar o primeiro erro, nos leva muitas vezes a cometer muitos outros, né? Se a gente fosse franco com a gente mesmo, buscasse ajuda, ficasse assim bem honestamente frente a frente conosco, a gente já poderia iniciar ali um processo de recuperação. E às vezes não, a gente vai se escondendo da gente mesmo e os problemas vão se avolumando. Então não adianta a gente agir de forma agressiva e selvagem. Nós precisamos domar as nossas más inclinações. Porque, como encontramos lá no Evangelho, é muito fácil vermos o argueiro no olho dos outros, mas a questão é a trave no nosso. Tenhamos certeza disso. Então, não adianta nada, né, nos intimidarmos diante das dificuldades, dos sofrimentos, porque o que nós precisamos mesmo é prosseguir. E isso exige esforço, determinação, né? O importante, então, é não desistir. Desculpas não resolvem as nossas dificuldades. Eu não entendo, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não santo de casa não faz milagre, eu não consigo eu mesmo me ajudar. A gente sempre, mesmo com a ajuda de outro, a gente pode descobrir a parte que nos cabe realizar. A gente precisa levantar a cabeça, buscar conhecer-se e desenvolver o potencial que todos trazemos. Todos nós trazemos o potencial que nos dá condição de compreender, que nos dá condição de trabalhar em nós essas montanhas todas, né? E de trabalhar também a fé robusta que nós precisamos. Eu creio porque eu entendo. Eu creio porque eu não tenho dúvida. Eu creio porque eu sei que eu me esforçando do meu lado, né, pedindo ajuda de espíritos amigos, no momento certo eu receberei a resposta. É que a gente quer sempre a resposta no tempo da gente e a resposta que a gente quer, né? Eu digo
eu dizia, né, porque agora mudou, que a gente mandava uma carta para Deus, já no envelope subscritado, para ele devolver rapidinho, falando assim para ele: eu quero que o senhor me dê, já quer a resposta, quero isso para tal dia. Hoje não, hoje já deve ser, né, um zap, né, ou qualquer coisa assim, muito mais rápido ainda, né? Cada vez mais a gente se acha no direito de encostar Deus na parede. O senhor está muito lento para dar a resposta que eu preciso, né? E ele deve pensar: vocês estão muito lentos, né, naquilo que vocês têm que fazer, na parte que lhes cabe. Então vamos entender isso e as coisas vão ficando mais felizes, porque por mais que a gente consiga ter acesso ao que a gente busca, né, e a vida material nos oferece tudo isso é necessário e importante dentro do processo nosso evolutivo, né, porque a gente precisa evoluir intelectualmente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. A gente não faz isso de repente, do dia para a noite. É um processo longo de várias reencarnações e que depende da nossa vontade, né? A gente tem o tempo que quiser. Às vezes a gente chora muito, mas aproveita pouco tempo. Então, dentro disso tudo, a gente vai buscando as coisas todas que devem ser trabalhadas, conquistadas e usadas para a evolução do espírito imortal que somos. Desde que a gente não extrapole, né, no uso dessas coisas, não faça mau uso, elas fazem parte do nosso processo evolutivo. Então, às vezes a gente passa só buscando isso também e não conseguimos ser, não é? Então a gente consegue ter muitas coisas, né, mas não consegue ser. Ser o quê? Feliz, né? Às vezes a gente chega no fim da jornada de uma reencarnação: puxa, consegui tudo o que eu queria, menos ser feliz como eu sonhei, porque busquei, né, só aquilo que eu queria ter, não o que eu queria ser, né? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lacordaire esclarece: quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus lhe pertence, ele não se referia de modo geral aos que sofrem apenas, porque às vezes a gente entende, aflito é só os que sofrem. Aqui na Terra todos sofremos, todos, jovens, velhos, mulheres, homens, né, animais, todos nós sofremos, não tem diferença. Não que a Terra seja um vale de lágrimas, ela é um mundo de oportunidades para que a gente melhore e venha a ser feliz. Mas a gente classifica às vezes até como um vale de lágrimas, né? Então, aqui todo mundo sofremos. Então, quando Cristo falou: bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus lhe pertence, ele não se referia de modo geral aos que sofrem, né? Mas aqueles que sofrem bem, aqueles que procuram entender que isso tudo faz parte da necessidade para que ele vença em si aquele homem velho cheio de fraquezas, de vacilações, de oscilações de humor, não é? De desequilíbrios emocionais e tantas outras coisas. Então, aqueles que sofrem bem compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir-nos ao reino de Deus. Então não vamos desanimar. O desânimo é uma falta. Temos em nosso favor a prece, né, que é um grande recurso, que nos oferece um grande apoio para a alma ainda em aflição, né, que somos, mas não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva, verdadeira, na bondade de Deus. Eu creio em ti, Deus, porque eu creio na tua bondade, na sua sabedoria, na sua benevolência, no seu amor por mim. O Senhor é de fato o Espírito superior, um ser de maior iluminação que nós podemos reconhecer, ainda que dentro das nossas limitações. Eu creio porque eu não tenho dúvidas, né?
Então, é isso que nós precisamos buscar. Eu creio porque eu entendo que o Senhor, tendo me criado, sabe o que eu preciso e quando eu preciso. Então, a prece é um apoio para a alma, mas não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. É preciso uma fé robusta. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Portanto, o fardo que carregamos é proporcional às nossas forças. E como recompensa, nós nos tornaremos criaturas resignadas e corajosas. Então, mais opulenta será a recompensa do que sofrida e penosa as aflições que passamos. O que nós precisamos é merecer esta intervenção divina. Por quê? Porque fazemos por merecer, não simplesmente porque achamos que Deus deve nos conceder. Compreendemos então assim que para ser proveitosa a fé tem que ser ativa. Como a inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Então, fé é justamente isso, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade poderá ser satisfeita dentro da bondade, da sabedoria de Deus, nosso Pai Criador. E não simplesmente, das nossas limitadas forças de compreensão, da nossa vontade, muitas vezes, apenas mundana. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Por quê? Porque ela dá à criatura a paciência de saber esperar. Diante de um momento difícil pelo que a criatura passa, qualquer um de nós, quando trazemos em nós a fé verdadeira, nos mantemos calmos, porque sabemos que não estamos sozinhos. A fé verdadeira nos dá equilíbrio emocional, paciência de saber esperar, porque tem o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas. Tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A calma em todas as nossas lutas é sempre um sinal de força e de confiança. Portanto, não nos desesperemos. Por outro lado, a violência, demonstra fraqueza e dúvida de si mesmo. O importante é não desanimar, levantarmos a cabeça, seguirmos em frente, robustecidos, fortalecidos na fé raciocinada, que nos apresenta um Deus profundamente justo, bondoso e misericordioso. Aí então nós poderemos com toda certeza dizer: Deus, eu creio em Ti. Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite, um feliz regresso aos seus lares.